Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês, pessoal? Voltando aí às nossas aulas e hoje vamos falar um pouquinho sobre práticas corporais e o consumismo, pessoal. É um tema que é bem atual, bem interessante e importante aí pra gente vocês que estão passando, né, pela adolescência aí, pela melhor idade aí, e é um tema que é muito focado em vocês, né, pessoal? Que a sociedade, no geral, foca muito nessa vontade de vocês de estarem consumindo novas coisas, né? Consumir novidades. Então, quanto mais eles focarem em vocês, mais aumentam-se as vendas, né? Então, o consumismo é o foco, né, dessa sociedade capitalista e a mídia é um veículo, né, dessa sociedade capitalista que a gente vive. O pensamento da sociedade é que determina os ideais do corpo, né, e de corpo. Assim, o corpo ideal na história da humanidade, ele foi sempre se adequando ao modelo exigido através de cada sociedade, né? O tipo de corpo que era esperado pela sociedade é o que se adapte às suas necessidades imediatas, sejam elas que estão relacionadas ao trabalho, à religião, guerra ou à estética. Mas não se pensou muito, né, no ser, mas sim no ter, né, pessoal? Quando se fala disso, né, quando se fala do ser, logo vem a pauta que o corpo que cada um possui não caracteriza o que ele é. O corpo ele está sempre sujeito à ação do tempo, às mudanças inevitáveis e imprevisíveis, né? Quando o mercado impõe um modelo de corpo ideal, impera ali uma marginalidade, uma vez que nem todos podem comprar esse tal modelo de corpo, né? E os que compram fazem prejuízos, né, de outros fatores. E essa compra tem um tempo limitado, né? Porque isso daí vai passar de uma forma muito rápida. O auge de modelos é tão rápido, né, por exemplo, e deixa marcas eternizadas na sociedade, como a desvalorização do ser, né, pessoal? Bem interessante isso daí, né? Bem interessante, né, essa parte, essa faca de dois gumes que a gente tem, né? Não quero, não vou me submeter à sociedade, ao que estão impondo, que a mídia impõe, e aqueles que se impõem também têm um prazo de validade para isso, né? Porque vai mudando muito rápido a sociedade, os gostos, os costumes, né? E isso daí acaba prejudicando a pessoa que se adequa, né? Que vai fazer isso daí. A nossa sociedade, então, né, pessoal, sendo consumista, logicamente, né, o que se interessa é vender a imagem do corpo que se consome, né? O corpo feminino, né, por exemplo, foi tão intimamente ligado ao consumo que a sua imagem vende desde cerveja, chinelo, carro, né? Você vai lá no salão quatro rodas, lá tem sempre as moças muito bonitas em volta dos carros, dos lançamentos lá, né? O corpo da modelo é anoréxico, né? Eles são usados para vender grifes e, ao contrário, o corpo masculino, que é musculoso, né? Sempre nessas propagandas, é para vender aparelhos, medicamentos e suplementos, né? O que acaba acontecendo, né, é que a anorexia e o halterofilismo aí, os corpos exagerados, né, eles não representam saúde, né, mas representam a estética, né, que a gente vem falando que nem sempre esses corpos sarados são corpos saudáveis, né, como a gente viu nas aulas passadas, né. Então eles acabam vendendo essa imagem desejada e vende esses produtos, né, para as mais diversas finalidades, né. O consumismo acaba dirigindo a educação e transforma, né, a pedagogia, transforma as formas como a gente vai consumir, né. A gente pode ver que na nossa sociedade o corpo ele se encontra num impasse, uma indefinição entre a saúde e a beleza, né? O sedentarismo e o consumismo são ao mesmo tempo um paradoxo e sinônimos, né, pessoal? O capitalismo desenfreado apresenta o veneno e o remédio, o real e o ideal para as pessoas, né? E faz da sua educação um consumo. Isso daí é bem bacana, né? Bem interessante.
essas controvérsias, né, dos meios. Então aí na nossa tela foi o que eu acabei falando para vocês, né? Sociedade atual, a consumista, ela se interessa na venda, né? É muito nessa se faz valer muito esse culto do corpo, né? Essa busca, né, pelo corpo ideal, por tudo que se tá na moda, na mídia, né, galera? Isso é bem preocupante pra gente também, né? Na nossa tela aí também ficou pequenininha as letras, mas a sociedade atual, né, e o corpo se encontram num impasse, uma indefinição entre eles, né, entre a saúde e a beleza. E eu vejo muito isso também, né, pessoal, na outra forma que eu trabalho aí na academia, né, eu vejo muito as controvérsias, né, os dois caminhos opostos. As pessoas indo procurar a saúde, mas além de procurar saúde, falar, será que eu consigo também ficar com um corpo legal, com um corpo de fulana de tal? É engraçado isso, né? A pessoa vai com a orientação do médico, mas mesmo sendo para a sua saúde, para a qualidade de vida, né? A busca por esse corpo ideal, por esse corpo parecido ou semelhante aí de modelos, de artistas, é sempre procurada, né? Então essa vaidade, essa procura pela estética é sempre muito grande. Então ainda aí entra também essa parte da corpolatria, né, pessoal? A corpolatria é uma espécie de patologia da modernidade. Ela é caracterizada pela preocupação e o cuidado extremos com o próprio corpo, não exatamente no sentido de saúde, ou presumida a falta dela, como no caso da hipocondria, né? Que a gente pode dar como exemplo, mas particularmente no sentido narcisístico da coisa, né? De sua aparência ou embelezamento físico, né? Para o corpólatra, para vocês terem uma ideia, a própria imagem refletida no espelho, ela se torna obcecante, né? A pessoa é incapaz de se satisfazer com a imagem dela, sempre achando que ela pode e deve aperfeiçoar essa imagem cada vez mais e mais, né? Aperfeiçoar e melhorar esse corpo cada vez mais. Sendo assim, a corpolatria ela se manifesta como um exagero no recurso a cirurgias plásticas, gastos excessivos com roupas, tratamento estético, abuso de academias, de exercícios, né? Musculação, uso de anabolizantes, né? Por exemplo. E a corpolatria entra também como um fenômeno psicossocial, né, pessoal? Aparentemente, ela é associada, relacionada com as mudanças no campo do trabalho produtivo, ocorridas no final do século XX. Por exemplo, desde que a distinção entre produção e reprodução social, né, perdeu nitidez. Então, foi se confundindo, né, o tempo vital com o tempo de trabalho. Desde então, em muitas profissões e ocupações, a aparência corporal, o vigor físico, né, passaram a ser uma espécie de segunda força produtiva ao lado da força de trabalho propriamente dita, com o tempo livre, né, das pessoas tendendo a se tornar um segundo turno do trabalho produtivo. Então elas usam esse tempo livre delas para produção de um corpo bacana, de uma aparência bacana, da procura exagerada por essa gana deles de querer ter esse corpo ideal, né? Como influência patológica de saúde, né, a corpolatria, ela tende a se agravar tanto mais encontre não só um amplo mercado de produtos e serviços voltados para esse culto ao corpo, como também ela é propalada como uma espécie de emancipação de libertação pessoal, né, dos determinantes repressivos da população capitalista. Então, o culto a esse corpo, nessa forma exagerada, ele pode comprometer a saúde e a própria qualidade de vida de frequentadores das academias, né, adeptos dos modismos. As academias, assim como os demais espaços sociais, né, eles também são criadores de modas, né, variar então essas práticas e criar novas tendências faz parte do mercado
mercado fitness, né? Como outros, ele precisa cativar os consumidores, né? Então ele sempre foi mudando, sempre foi trazendo coisas diferentes para as pessoas, né, pessoal? Então entrou aí no caso, né, as ginásticas de academia, né? Então sempre tem uma variação, sempre tem uma mudança. Houveram-se fases, né? Então a gente começa lá na ginástica de aeróbica, onde as pessoas usavam faixinhas, os colãs, polainas, né? A ginástica é uma atividade que ela envolve uma série de movimentos, né? Exigem bastante força, flexibilidade, coordenação motora, principalmente também. Ela se desenvolve a partir de exercícios inventados por soldados, né, na Grécia Antiga, como montar, desmontar do cavalo, habilidades semelhantes às executadas em um circo. Porém, como esporte, né, como atividade física, ela ganha ênfase maior lá no século XVIII na Europa, com a escola alemã, que focava os movimentos lentos e ritmados, com a escola sueca de ginástica, né, que trouxe a ideia de aparelhos para academia, aparelhos para esporte, né. Então a gente entra como exemplo, né? A gente tem como práticas de ginástica de academia, yoga, né? Que trabalha equilíbrio, corpo e mente, né? Exercícios de alongamento. Aí, diferente da yoga, a gente já vem para o Pilates. Muita gente associa um com o outro, né? Pilates é uma modalidade que trabalha não só o condicionamento físico, né? Como também o mental. É mais procurada para o alívio de dores, né? Causadas por uma postura. Então o Pilates ele vai ajudar mais na sua parte do condicionamento físico também, junto com a consciência corporal, com a parte mental também. A yoga, ela foca muito mais na parte mental, mas também entra na parte do corpo, né? Mas ênfases diferentes. Yoga mais parte mental e o Pilates mais o condicionamento físico, né? Aliados junto com a parte da mente. Aí a gente tem também a Zumba, né? Que é uma das mais conhecidas. A Zumba é uma modalidade que, através da mistura de dança e coreografias aí de músicas, né, de brasileiras também, samba, salsa, merengue, trabalha diversos grupos musculares do corpo, né, criando um verdadeiro treino, né. Aí a gente tem também a parte do CrossFit, tá aqui, CrossFit também, né, tem vários estilos, um pouco mais puxado e mais pesado, né? Ele envolve corrida, agachamentos, uso de objetos, né? Cordas, bolas, barras, que ajuda a fortalecer e tonificar os músculos das pernas, coxa, glúteo, braço. É um esporte, uma modalidade muito completa, né? E a gente entra também na parte de artes marciais, né? Numa versão fitness, né? As artes marciais, elas usam os movimentos como se fossem exercícios, né? A gente tem o Muay Thai como um dos exemplos, né? Karatê, que eles utilizam-se dos movimentos dessas artes marciais, né? Para fazer um pouquinho para usar como atividade física e como aula de ginástica. E aqui na tela a gente tem a Body System, né? A Body System no final dos anos 90, início dos anos 2000, foi o boom que teve na academia, né? Trazer essas aulas de ginástica aeróbica, a mudança das aulas de ginástica aeróbica, né? Ela tem uma parte mais coreografada. Então, são várias modalidades. A gente tinha body pump, que trabalha com barra, como vocês podem ver aí na nossa telinha. A gente tinha o body fight, body attack, o Pilates, que era o body balance, tinha outras formas, tinha de dança também. Então a Body System ela vem lá da Nova Zelândia, né, no final da década de 80, e ela pertence à Les Mills International. O significado dessa Body System é o entendimento como um sistema que oferece programas de exercícios e treinamento físico presente em academias e é presente no mundo inteiro, pessoal. Todas as modalidades da Body System elas foram desenvolvidas por profissionais qualificados, com testes, análises, mas é engraçado assim que quando veio para o Brasil foi sensacional, porque era um jeito diferente de dar aula,
Eles já vinham com o seu CDzinho pronto para dar aula, então você ia fazer o curso, fazia uma prova, e a partir dessa prova aí você poderia fazer as aulas, dar as aulas, mas o engraçado deles é que a aula deles é um quadradinho. Então você tem que fazer do jeito que eles te mandam lá. Quando você pegava o CD da Body System, quando você colocava no computador, ele já te dava a planilha com os tempos da música, né, os oitos, né, como a gente conhece, e em cada oito ele tinha a orientação do que você tinha que fazer, o que você tinha que falar naquela hora, incentivar o aluno, acerta isso daqui, acerta aquilo ali, mesmo que o aluno não tivesse fazendo errado. Então era bem fácil, assim, era um baita método de treinamento, dava um resultado muito rápido, muito bacana, assim, aulas animadas, mas, assim, restringia o profissional, o professor ali, a fazer aquilo só, né? Então, vocês podem ver aí no YouTube, que tem vários vídeos aí, Body System, tem Fit Pro, várias outras empresas aí que dão esse serviço aí, fazem esses cursos. Na época, quando eu estava estudando, quando eu estava na faculdade, fiz bastante desses cursos, achei bem legal, assim, entendo bastante nessa parte de ginástica devido a esses cursos, foram bem legais, bem importantes para minha formação, para entender como que era uma aula de ginástica, né? Então, a gente tinha, eu achei aqui para falar para vocês, Body Attack, Body Balance, Body Combat, Body Pump, tinha o Body Step e tinha até de Bike, que era o RPM, que é um programa que melhora a capacidade aeróbica e resistência anaeróbica através da aula de spinning, né? Só que como o spinning é uma marca também, então eles não poderiam usar o spinning, né? Então eles colocaram como RPM. E tinha o Power Jump também, que era bem legal, que é o do mini trampolim, que é um dos meus favoritos, que eu fiz vários cursos referente a isso. Mas a nossa aula de hoje foi essa, pessoal. Conhecer um pouquinho das práticas corporais, falar um pouquinho desse consumismo, da corpulatria, que é um tema muito importante pra gente aí. Acho que essa apostila do terceiro bimestre foi bem bacana aí pra gente que tá vivendo essa fase difícil e complicada aí também, voltada para a saúde, para a qualidade de vida. E tá sendo bem bacana trabalhar isso daí com vocês. E espero que vocês estejam gostando da mesma forma que eu estou de estar transmitindo isso daí para vocês. Beleza, pessoal? Agradecer aí todos a presença e a atenção de vocês. Até mais, galera. Valeu!